Começa agora mais um áudio visuando e já deu pra sacar que o programa hoje vai ser diferente, né? Eu não tenho ao meu lado o meu fiel escudeiro Duca, mas você já vai entender o porquê. É porque eu tô na sala da minha produtora. E isso é uma coisa que muita gente confunde. A 6 e 1 Audiovisual é a produtora da Carol e do Duca. E eu faço parte nela em alguns jobs, como é o audiovisuando, e também quando eles precisam de um repórter, de um filmmaker, quando é um job maior e eles não dão conta de fazer, eles me chamam e eu agrego na equipe deles, e já aconteceu o contrário também, eu convidá-los e chamá-los para fazer jobs aqui na minha produtora. Então seja bem-vindo, essa é a minha sala, tô na frente do meu Hackintosh aqui, mas isso é assunto para um próximo vídeo. E eu fiz questão de deixar isso claro pelo seguinte, porque a gente precisa cruzar sempre as agendas da minha produtora com a da 6 e 1. E às vezes, pô, vocês que trabalham com vídeo sabem como é que é isso, tem refações, tem milhares de coisas, jobs de última hora, então a gente não consegue se encontrar sempre. Não que a gente vai deixar de fazer o programa eu e o Duca juntos, até porque aquilo é um respiro pra gente, é uma terapia, a gente fala bobagem e dá risada. Mas a gente pensou, pô, por que a gente não faz uns vídeos também, eu aqui, ele de lá, e a gente sobe com algum tutorial, alguma dica, até porque o know-how do Duca, a expertise do Duca é diferente da minha, a gente pode agregar duplamente. E quem sabe a gente não coloca 2 vídeos na semana. Então a gente pensou nisso para gerar cada vez mais conteúdo, porque a gente está muito feliz com a repercussão que o audiovisual tem dado. Então esse é o meu vídeo para explicar um pouco dessa nossa parceria, como é que funciona essas duas produtoras trabalhando juntos em sinergia. E agora eu vou gravar um vídeo que foi uma demanda que surgiu da galera também, que é um vídeo sobre faculdades, cara. Que faculdade eu faço para trabalhar com audiovisual? Inclusive hoje, cara, foi a minha colação de grau, tô com o meu canudo que eu acabei de receber e eu me sinto bem preparado para falar sobre esse assunto. Então começa agora o especial Dicas Faculdades. Pois é, pessoal, hoje eu sou oficialmente um rapaz formado em publicidade e propaganda pela PUC de São Paulo. E cara, se já não é fácil para todo mundo que entra na faculdade, para mim foi menos ainda, porque eu demorei 6 anos e passei por 4 cursos diferentes até conseguir meu tão sonhado canudo. E a minha primeira dica para você é isso, cara, tenha certeza do que você vai fazer, porque senão você vai ficar mudando igual eu era muito novo, entrei na faculdade com 17 anos em rádio e TV, porque era o que eu achava que era mais parecido com o que eu queria fazer. Eu queria ser ator, trabalhar com TV e falar, vou fazer rádio e TV. Aí não curti, fiz um semestre, parei, depois falei, não, vou fazer uma faculdade que eu vou ganhar dinheiro. Aí eu fui fazer sistemas de informação, porque eu já era técnico em informática, meio nerds. Aí pô, entrei lá, cara, era só programação, uma pá de nerd, ninguém jogava bola, não tinha festa, não tinha mulher. Cara, era um inferno aquela faculdade. E aí, depois disso, eu falei, pô, eu sou muito novo, vou dar um tempo, vou ver o que realmente eu quero. Fui no mercado, vi com que as pessoas trabalhavam e escolhi minha faculdade, que juntava as duas coisas que eu gostava, comunicação com tecnologia. Aí eu fui fazer comunicação e multimeios na PUC, que é um curso que existe também, acho que na Unicamp, Midiologia, é uma coisa que mistura essas duas coisas. E eu gostei muito do curso, mas logo que eu entrei eu fui contratado pela Nickelodeon como apresentador. E o curso lá é à tarde, inclusive fica esse puxão de orelha aí para os coordenadores de multimeios, porque o curso é à tarde e inviabiliza um monte de gente que quer trabalhar, de artistas, de bons alunos que tem que fazer reopção de curso, como foi meu caso. E aí eu fiz reopção de curso para publicidade e de fato me formei. Eu contei tudo isso, cara, para mostrar, para na verdade dar 2 dicas. A primeira é assim, tenha certeza do que você quer fazer. E se você não tem, dá um tempo, cara. Conversa com pessoas que trabalham na área, vai um dia assistir aulas, geralmente as faculdades elas são bem receptivas quanto a isso. Assiste um dia, conversa com a galera e também, cara, escolhe umas aulas legais, né? Não vai no primeiro ano, tipo antropologia, sociologia, que você vai achar um porre a faculdade. Conversa com a galera que já tá um pouco mais vivida no curso, experienciada, a galera do 3º, 4º ano, pergunta para profissionais, conversa com gente que se formou. Hoje em dia pela internet é tão fácil, pela comunidade da faculdade você acha essa galera. Então a primeira dica é isso, assim, estude bem, vê bem aonde você está se metendo. E a segunda, cara, baseada na minha experiência, é não fica amarrado no curso se você não curtiu. Fez o primeiro semestre, fez o segundo, acha que seu caminho não tá ali, pô, viu alguma coisa te chamou a atenção, alguma carreira tá sorrindo pra você, pô, não vai terminar a faculdade. 70% das pessoas, antes de gravar esse vídeo eu fui pesquisar, 70% das pessoas, elas trabalham em áreas diferentes da que elas se formaram, cara. Olha que loucura isso, imagina como eles seriam profissionais melhores se eles tivessem se formado naquilo que eles de fato gostam. Então assim, toma cuidado, presta atenção, compra guia do estudante, vai em palestra, em feiras, conversa, palestra, visita guiada, faz o que você puder, cara, se movimenta, porque isso vai te ajudar a fazer uma escolha mais segura.
Bom, então depois dessas dicas, se você já decidiu de fato que você quer fazer faculdade, está na dúvida do curso e tudo mais, eu vou passar um pouco da minha experiência para você entender um pouco como funciona uma faculdade. Afinal, eu acabei de sair dela, ainda está muito fresco na minha cabeça, e acho que eu posso compartilhar com alguns exemplos claros assim para você entender como que o conhecimento acadêmico pode se somar na sua vida, na sua trajetória. Quando eu entrei na PUC, cara, eu achei que, sei lá, eu tinha uma ideia de que todas as faculdades elas formatavam o aluno ao invés de formar. E, pô, formatar acho que fica claro para todo mundo, né? Você entra lá de um jeito, original, um triângulo e pum, vai sair uma coxinha quadradinha. Entra um cara lá que é um círculo e ele vai sair formatado. E eu descobri que na verdade não, cara. Não sei se... Eu só me formei na PUC, as outras todas eu abandonei. Mas... eu acho que isso é importante, cara, que a faculdade ela te enxergue como um indivíduo, não como uma massa única, assim. E eu me identifiquei nisso na PUC. Desde as primeiras aulas, os professores, eles entendiam da sua pegada, eles davam as opiniões deles, mas sem querer ficar cagando regra e ficar, sabe, querendo te formatar alguma coisa. A faculdade, ela tem que servir como isso pra você. Te trazer vários inputs de várias coisas que você jamais teria em outro lugar, para fazer com que você tenha as suas próprias reflexões e a partir delas criar os seus conceitos sobre as coisas. E aí eu acho que tem um pouco do que é o conhecimento acadêmico, cara. Pô, eu trabalho na TV desde moleque, eu comecei com 12, 13 anos como repórter em Mirim, até se eu tiver umas imagens eu vou colocar que é engraçado vocês verem isso. Você, sabe o que é Sky Surf? Pois é, hoje o programa da hora está em ritmo de aventura. Eu estou indo para Campinas encontrar com a Raíssa e a gente vai mostrar tudo desse esporte radical para vocês. Pé na estrada. E aí, cara, logo depois disso eu aprendi muita coisa na prática. E eu acho sim que é muito importante fazer uma faculdade, cara. Hoje formado eu vejo que ela despertou raciocínios, ligações cognitivas que eu não ia ter simplesmente trabalhando na área. E olha só, eu não tô falando, cara, que um acadêmico é melhor do que um profissional que nunca fez faculdade, mas é um baita profissional. Eu acho que esses dois conhecimentos, cara, eles se fundem. E acho que conhecimento nunca é demais, cara. E eu sou um exemplo disso. Tipo, eu sou técnico em informática, lembra que eu falei no começo do vídeo? E sou ator. E hoje eu faço um vlog sobre tecnologia e como que um codec pode me ajudar a comunicar melhor, cara. Então eu acho que o conhecimento, cara, ele nunca é em vão. E o que eu sei de música me ajuda a ter um ritmo de edição melhor. E se eu tiver noções como o Duca, que é diretor de arte, eu vou conseguir compor o quadro com uma estética mais amigável aos olhos, enfim. Então o conhecimento ele nunca é inútil. E o conhecimento acadêmico ele é baseado em algumas teorias, em alguns teóricos que fazem exatamente isso. Eles te trazem esses inputs para que você, a partir deles, pense, racionalize e aí vê se você concorda, se você discorda. E principalmente a faculdade de comunicação, eu não sei como é que é a engenharia e áreas exatas, mas você tem muito essa liberdade de poder argumentar, contra-argumentar, concordar, discordar. Para deixar claro, eu vou dar um exemplo para vocês desse lance das teorias. Logo que eu entrei na faculdade, comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda. Eu achava que eram sinônimos, e aí logo numa das primeiras aulas a professora falou: já que vocês serão profissionais, é importante vocês saberem a diferença entre os termos, embora o mercado use isso de maneira errada. E aí, segundo o teórico que ela se embasou, que é um dos caras que cunhou esse termo, publicity, advertising, que viraram publicidade e propaganda em português, ele dizia que a publicidade é quando você tem um objetivo na sua comunicação de vender algum produto. E a propaganda é quando você tem o intuito da sua comunicação é gerar adesão a um comportamento, a uma causa. Eu vou dar um exemplo claro disso. Quando você vê um filme na TV da Nike, esse filme ele é publicidade. E quando você vê um filme na TV do Greenpeace, isso é propaganda. Por mais que a Nike queira vender um lifestyle, ele quer vender na verdade para você um tênis, um relógio, uma camisa. O Greenpeace não, ele quer vender a causa, ele quer gerar adesão em você, ele quer que você compactue desse pensamento, que você compre aquela ideia e não um produto. E o mercado, assim como ela mesma disse, usa isso como sinônimo. Então o senso comum acaba se apropriando dessas coisas usando como sinônimos. Mas quando ela explicou isso pra gente e deu a bibliografia desse cara, ele explica por várias coisas, porque desde o termo que se originou a publicidade, publicitar é falar, gritar ao mundo que você tem algum produto, alguma coisa para vender, e a propaganda não, a propaganda é aquela coisa que você quer realmente catequizar a pessoa. Eu lembro que um outro exemplo também, a faculdade humanista tem esse lado de você estudar sociologia, psicologia e tudo isso para ajudar você a entrar na mente do consumidor, a fazer uma comunicação mais assertiva. Eu lembro que uma aula muito bacana foi sobre teoria da mídia, mídia e cultura, na verdade. Tem uns nomes muito engraçados essas matérias, né? E aí o professor estava falando sobre a origem da cultura.
dissertando por que o homem cria cultura, por que a gente cria cultura, música, cinema. E aí vários palpites foram surgindo. Esse ambiente da faculdade, ele é único, ele é muito bom. Isso é uma outra coisa muito importante, quem fez faculdade sabe. Essa troca de ideias, esse convívio, os corredores, você conversar com gente de outro curso, uma universidade, que é na verdade uma instituição que tenha vários cursos de várias especialidades, é uma universidade, é legal porque você consegue ter essa troca. E eu lembro que nessa aula a gente ficou discutindo o que é cultura, como ela nasce, a gente fala muito isso no dia a dia, às vezes não para pra pensar. E aí ele fez uma viagem, cara, muito longa, ele voltou nos Homens das Cavernas, aí você fica, puta, que viagem, velho, tô fazendo publicidade digital, hoje é tudo online, o cara tá falando das pinturas rupestres, dos Homens das Cavernas. E aí, na verdade, ele foi lá atrás para falar que esse homem, quando ele pintava na parede, seja retratando o dia a dia dele, ou pintando um mamute, porque ele queria que no dia seguinte ele comesse esse mamute, era uma coisa aspiracional daquele cara, ele volta lá atrás para dizer que, cara, o Homo sapiens era o homem que sabia, quando ele começa a ter o conhecimento. E o Homo sapiens sapiens é o que sabe. E isso faz toda a diferença, porque como ele sabe que sabe, o homem é um animal que nasce sabendo que vai morrer. A gente aprende isso. E o Homo sapiens sapiens, cara, entra na minha viagem e você vai concordar. Ele sabendo que ele vai morrer, ele sabe que o aprendizado dele, aquilo que ele vai adquirindo de cultura, ele precisa passar para frente. Então aí começa a cultura, quando o homem sabe, quando ele sabe que vai morrer. E a partir disso ele cria pinturas, ele pega um vaso que antes era um utensílio, que ele aprendeu ao longo da evolução, que ele só colocava água e tomava, ele começa a criar um vaso num formato diferenciado, começa a pintar esse vaso, porque ele quer passar o conhecimento e quer agregar outras formas e quer gerar cultura. E será que hoje o que a gente não faz aqui é isso, cara? Será que quando você compõe uma música, quando você faz um filme, você não quer eternizar, postergar a sua existência na Terra depois de morto? Exatamente como os caras fizeram lá atrás pintando na caverna. Hoje eu tô aqui num vlog falando deles. Seja de maneira impessoal ou não, eu tô citando o cara. Isso é formação de cultura. E esses inputs que eu tô falando que você tem na faculdade, que você não tem em qualquer outro lugar. Bom, galera, esse foi meu vídeo então, compartilhando um pouco da minha experiência, que não é muita, mas acho que é maior do que de uma galera aí, porque eu passei por vários cursos, fiz muita coisa e tentei, só dividir um pouco da minha experiência aí com vocês. Eu me formei um pouco tarde, com 25 anos, geralmente a galera se forma jovem, e tentei dividir um pouco pra vocês, cara. Eu não tô falando que as minhas verdades são absolutas, tô só dando um pouco dos meus toques, do que eu acho que deve ser importante na hora de você escolher um curso. Agora tem o seguinte também, se você já é mais velho, até se você já fez uma faculdade, mas tá afim de fazer uma outra coisa, cara, se joga, vai fazer o que você quiser. O Fernando Meirelles, que é um puta exemplo, um baita de um diretor, dono da O2, ele se formou em arquitetura e urbanismo na USP. E o trabalho dele de conclusão de curso foi um vídeo, cara. E ele passou com uma nota mínima, assim, porque todo mundo fazendo maquetes, fazendo projetos, e o cara foi pro Japão, comprou uma câmera e fez um vídeo. E aí ele voltou e fundou a Olhar Eletrônico, junto com o Marcelo Tazzi, com outros sócios, que depois virou a O2, que é uma das maiores produtoras do Brasil, e já fez várias produções incríveis, como Cidade de Deus. Ele foi indicado ao Oscar de melhor diretor, montagem, foi indicado a Cannes, enfim. O cara se formou em arquitetura e virou diretor. Então, assim, nunca é tarde para você começar, para você recomeçar. E claro, eu acho que a maior mensagem desse vídeo é: o conhecimento, ele é importante. Seja de um curso técnico, seja de uma faculdade, um conhecimento mais acadêmico. O lance é, cara, vamos estudar, vamos aprender, vamos usar referências, vamos trocar ideia. E eu tô aqui pra isso, cara. Se você concorda com as coisas que eu falei, se você tem algo a acrescentar, escreva, comenta nesse vídeo. E sempre juntos pra gente poder crescer junto. Tenho muito a aprender com vocês também, tenho certeza. Então esse foi o meu vídeo especial sobre faculdades e a gente se encontra num próximo Audiovisuando. Não, tira isso. É escrita da luz. Tira isso. O que é que você falou? É que eu pensei em comer esse cara, ele achei gostoso, mas ele falou da bunda, eu falei, é gostosinho. Não é, não. Você viu a diferença do